Buenas, pessoal, beleza? Gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre democracia, beleza? Antes da gente entrar na questão da ditadura militar, eu quero falar um pouquinho sobre democracia, já que nós tivemos alguns vídeos que eu falei do nazifascismo, de governos totalitários, então quero trazer aqui algumas reflexões sobre a democracia. Primeiro que nós precisamos lembrar que democracia e república são dois conceitos que são juntos, mas separados, certo? República, a res pública, o cuidar do público, ele está muito mais ligado com a escolha de representantes, certo? Democracia é algo que está ligado com a participação do povo. A democracia, ela nasce na Grécia Antiga. Tem um videozinho que eu fiz sobre o nascimento da democracia lá em Atenas. Vale a pena assistir, beleza? Se quiser dar um pause agora, assiste aquele primeiro, ou quando terminar esse, assiste lá, beleza? Para ser mais sistemático, certo? Organizar as melhores ideias, eu peguei um teórico chamado Robert Dahl, e é um teórico, um cientista político dos Estados Unidos, que elaborou uma estrutura, vamos dizer assim, estrutura não, alguns pontos do que seria necessário para ter democracia, para ser considerado uma democracia, né? E como se alcançar a democracia. Mas o Robert Dahl, ele dizia que a democracia, como ele entende, como ele teorizou, certo? Não existe em lugar nenhum do mundo. Ó, só aí já, caramba, e todo mundo fala de democracia. Ele diz, na verdade, o que nós temos é algo chamado de poliarquia. Poliarquia, polis, muitos, certo? Essa arquia vem de governo, então seria um governo de muitos. Então seria um tipo de governo em que é possível ter oposição e que é possível ter participação. Então seria possível ter a liberdade de se opor ao governo e teria também a possibilidade de você participar através do voto do governo. Mas para o Robert Dahl, isso não é democracia, isso é poliarquia. Democracia é outra coisa. E eu vou trazer aqui a ideia dele para a gente pensar. Ponto número 1. Liberdade de associação e de organização. Certo? Você tem que ter liberdade de participar de um grupo, seja um grêmio escolar, seja um partido político, seja um sindicato, seja um conselho de bairro, certo? Para ter democracia é necessário ter a liberdade de associação. Mas, de novo, a liberdade tem sim os seus limites. Quando que é o limite da sua liberdade? Quando ela atrapalha a liberdade do outro. Então, novamente pegando o caso dos nazifascistas. Então eu também posso me organizar num grupo nazifascista que quero tirar o direito dos nordestinos, dos negros. Não. Certo? Não é disso que se trata. Toda liberdade, ela tem sim as suas restrições. 2. Liberdade de expressão. Você tem que ter a liberdade de expressar as suas ideias. Isso faz parte da democracia. Agora, qual é o problema disso? E eu tenho liberdade, então, de fazer fake news, notícias falsas? Novamente, é uma liberdade que sim precisa ter restrições, liberdade em que há um campo jurídico do direito, né, dos advogados, da discussão judiciária, que também vai colocar esses limites. Porque eu não posso, por exemplo, ter a liberdade de expressão de falar algo que difame o outro, certo? Que rebaixe o outro. Eu preciso ter sim a expressão dos argumentos, das ideias, beleza? Mas para ter democracia tem que ter liberdade de expressão, não pode ter censura. 3. Direito ao voto. Não só o voto de você escolher um representante, porque aí nós caímos em algo chamado democracia representativa. Certo? Que é aquele tipo de democracia que você vota na pessoa, o sujeito vai lá, fica um tempo e você nunca mais sabe, né?
Tem uma aluna do 9º ano, ela vai saber quem é, espero que ela assista esse vídeo, que ela falou, os políticos só ligam para a periferia quando é momento de eleição, para ter voto. Então, o que o Robert Down diz, né, nesse terceiro item, é que tem que ter o direito ao voto, ao sujeito, aquela pessoa que vai te representar, mas também você poder votar em pautas, em ações, ou seja, ter plebiscitos. Então, por exemplo, a questão da legalização do aborto, a legalização da maconha, talvez isso não dê para passar por um representante, por aquele que você votou, mas que a sociedade vote nesse tema. Então, para isso seria aberta uma consulta, um plebiscito, e o cidadão tem que ter o direito a votar também no plebiscito. Gente, isso está na Constituição, está na lei do Brasil. 4, acesso a cargos públicos, certo? Igual para todos. Gente, entrar num cargo público é muito difícil, né? Para ser professor de escola pública, para você acessar na área do direito. Tem gente que tem que parar de trabalhar, só estudar para passar no concurso público. Tem que ter uma forma de que tenha uma boa educação para todos, para que todos que quiserem acessar o cargo público, acessem. E que seja concursado, que seja por concurso. E não por comissão. O que é comissão? Eu me torno um político e eu contrato, sem concurso nenhum, 6 assessores. Certo? Sem concurso, a gente não sabe qual que é o tipo de instrução, o que essa pessoa estudou, o que essa pessoa pensa. Então, o Robert Down aponta para isso. Mais concursados nos cargos públicos, menos comissionados. 5. Participação política, formação de líderes políticos de forma igualitária. Gente, vamos pensar. Será que a mãe, o pai de vocês teriam condições hoje de abandonar o seu trabalho e ir para a política? Não. Então, só isso já para o Robert Down já não é democracia. É a mesma coisa também nos horários eleitorais. Quando você tem um candidato que fala lá quase 15 minutos e outros candidatos ou que nem falam, nem aparecem na televisão, na propaganda eleitoral, ou falam ali 10 segundos. É igual? Não é. Então, é necessário ter a igualdade da participação dos líderes políticos e da formação dos líderes políticos. De repente, uma pessoa da quebrada tem grandes ideias para contribuir na política, só que ele não tem condições materiais de acessar as instituições políticas, né? De chegar lá. Então, é necessário ter essa condição para ser uma democracia. 6. Liberdade de imprensa. Liberdade dos meios de comunicação e que isso também seja variado e que tenha imprensas diversas e alternativas. Não dá para você ter uma família, por exemplo, que controla Sport TV, que controla a NET, que controla a Rede Globo, que controla a Globo News, a CBN e o jornal O Globo. A mesma família, certo? Eles podem existir? Pelo que eu li do Robert Down, pode, mas é necessário que o país tenha outras mídias também, certo? Que passem visões. Gente, deixa eu falar uma coisa. Todas as mídias, elas têm a sua ideologia. Elas são de esquerda, são de direita, são de centro-esquerda, centro-direita, certo? Então cabe a nós sabermos disso e a gente procurar informações diversificadas. Então, a gente sabe, por exemplo, que a Veja é uma revista de direita. E nós sabemos que a Carta Capital, a Caros Amigos, é uma revista de esquerda, certo? Se você tem tendência ao estudo, você tem que ler os dois, certo? O professor, por exemplo, é alguém que tem que ler os dois, mesmo ele tendo as suas preferências. Então a questão não é não assistir, não ler, mas é ler sobre um olhar crítico, sabendo que eles falam segundo uma ideologia. 7. Eleições livres. E essas eleições livres significa não só aquilo que eu já falei, né, do tempo de participação dos candidatos, como também a forma como arrecada. Nós sabemos que muitas empresas
né, grandes empresas patrocinam, né? Elas doam para candidatos. E esse candidato, quando chega lá, ele depois faz políticas que beneficiam esses patrocinadores. Então, segundo Robert Down, é necessário que tenha condições iguais para todos os candidatos, tanto na questão de renda, como de tempo de exposição, tempo de fala. Todos precisam apresentar os seus argumentos, apresentar as suas ideias de forma igualitária. Então, isso é uma condição para a democracia. Eu acho que vocês já estão percebendo que a gente está meio longe da democracia, segundo Robert Down, mas faz a gente pensar. E por último, número 8, a existência de instituições que garantam uma política democrática. O que são essas instituições? São os 3 poderes, são o Ministério Público, são a Controladoria, que vai ver os gastos públicos, a fiscalização. Precisa ter também não só aquilo ligado ao macro poder, mas ao micro poder. Precisa ser mais ouvido os conselhos de bairro. Então precisa ter essas instituições para garantir. Porque não adianta nada, por exemplo, o político vai lá, se elege, tem todos esses 8 itens, certo? Beleza. Aqui e aqui, estou colocando. Mas quando chega na hora de colocar em prática, ele não tem uma base para colocar em prática. Ou seja, não tem instituições. Para o Robert Down, são necessárias as instituições para garantir a democracia. Gente, vocês estão entendendo porque para ele a gente ainda não tem democracia? Tem uma poliarquia? Ou seja, tem uma parte de tudo isso. Não tem isso inteiro. Beleza? Então, pessoal, tudo que a gente vai falar daqui para frente sobre democracia é sobre esse olhar crítico. Não vamos achar que nós já chegamos na democracia, que é um sistema perfeito e que é isso e que nós já alcançamos. Porque, como vocês podem ver, ainda falta muita coisa. É isso aí, gente. Beijo. Tô com saudade.